Boa noite. Passeando pela internet hoje, eu vi um texto e um vídeo falando sobre sofrimento. E tem muita coisa sobre sofrimento, né? Não só na internet, como em livros, como em sutras, teorias e assim por diante. Conta a história que o Buda Sakyamuni, ele buscou uma forma de acabar com o sofrimento. O processo de iluminação que ele atingiu teria como objetivo, né, eliminar o sofrimento. O Buda ensinou por muitos anos. Deixou muito material, muito texto, muita informação. O budismo é relativamente bem disseminado pelo planeta todo, né? Influencia muita gente também. Entretanto, nós estamos aqui em 2015, em torno de 2.500 anos depois do Buda, veio Jesus, e a humanidade continua sofrendo. Mais do que sofrer, a humanidade continua olhando o sofrimento de uma forma equivocada. Claro, eu não vou conseguir no vídeo falar tudo que teria para se falar do sofrimento, ou explicar toda a minha ideia sobre isso. Mas vamos tentar. Por que eu digo que nós precisamos mudar a maneira de olhar o sofrimento? Porque no mundo em que nós vivemos, no planeta que nós vivemos, no universo em que nós vivemos, que é um universo dual, né, ele é polarizado, homem e mulher, dia e noite, positivo e negativo, frio e sol, doce e salgado, amor e ódio, essas coisas todas. Por mais que se fale que isso é uma ilusão, por mais que se fale que isso não existe, que isso é maia, e por aí vai, eu sigo com a minha tese. As pessoas que falam isso, experimentem chutar uma parede, ou uma cadeira, ou uma mesa. Se for ilusão, não vai acontecer nada, não vão sentir dor, não vão se incomodar, nada, não. Certo? Então, essa ótica da ilusão, que o mundo que nós vivemos é uma ilusão, é uma maneira errada de se expressar a realidade. A realidade é que a pedra, a mesa, a parede possuem massa. E se você chutar, bater, socar, você vai se machucar. Você vai sentir dor. Um detalhe importante é que nós entramos nesse mundo dual. Nossa consciência escolhe usar um corpo físico, que é uma máquina fantástica, um computador biológico fantástico, para ter algumas experiências nesse mundo físico. E nas letrinhas miúdas do contrato, que você assina antes de entrar nessa vidinha, antes de ter esse corpinho, está expresso que você concorda com certas leis, que você concorda com certas restrições, que você concorda com certas características que são inerentes a esse mundo, que são inerentes a essa experiência.
Na hora que você tira essas características, você muda de experiência. E isso é possível, com toda certeza. Uma das questões envolvidas é o sofrimento. O sofrimento faz parte da nossa vida física. Então, desde o momento que você nasce, desde o momento que você morre, você vai sofrer. Não tem escapatória. Não tem escapatória. Uns mais, outros menos. Alguns sofrem questões físicas, limitações, doenças, acidentes e assim por diante. Alguns sofrem emocionalmente, apegos, amores não correspondidos, amores indesejados. Outros sofrem mentalmente, ideias erradas, concepções erradas, maneiras de pensar inadequadas e assim por diante. E poderíamos dizer também que sofremos espiritualmente, por principalmente desconexão com a nossa divindade. Então, de alguma forma, em algum momento da sua vida, você vai sofrer. Não tem escapatória disso. Tendo essa vida que você escolheu, usando um corpo físico, você vai sofrer. Não se pode fugir disso. O que a gente pode fazer, que é o motivo do meu vídeo, é mudar a perspectiva, a maneira como você vê esse sofrimento. Isso nós podemos fazer. E isso modifica totalmente a experiência que você tem. Porque no momento que a gente para de brigar com uma situação da qual não podemos fugir, ou seja, nós não podemos escapar dos sofrimentos. Então, se paramos de brigar com isso e aceitamos como esse item fazendo parte da experiência, então nós começamos a guardar uma energia que vai nos levar para uma outra visão dessa questão. A partir desse instante, o sofrimento se torna uma oportunidade. Porque o sofrimento, ele vem mostrar para a gente uma incongruência nossa, uma discrepância, um desajuste que nós temos entre a consciência e essa personalidade que está aqui vivenciando esse corpo físico, né? Esse computador biológico, como eu falei. A escolha é nossa, a escolha é de cada um. Você pode aceitar ou não aceitar essa perspectiva. Você pode sugerir alternativas, mas dificilmente você vai conseguir uma alternativa em que não exista sofrimento. O processo que o Buda nos ofereceu, ele nos leva para fora do sofrimento. Mas no processo de sair do sofrimento, nós deixamos de ser humanos, nós deixamos de usar um corpo físico. Porque mesmo o Buda sofria. A fome, na hora que você sente fome, seu estômago vai doer, os ácidos do estômago vão atuar sobre o seu corpo. Você vai sentir tontura, dor de cabeça, e isso é sofrimento. Por mais que você controle,
por mais que você aprenda a lidar com isso, você ainda sofre. Seu corpo físico sofre. Mas, com toda certeza, o Buda mudou a perspectiva dele a respeito do sofrimento. E nada mais emblemático do que o Buda para demonstrar isso, que o sofrimento é uma oportunidade, pois foi ao perceber o sofrimento dele e do outro que o Buda iniciou essa viagem dele, essa busca de uma saída do sofrimento no processo de iluminação. Ou seja, para o Buda, o sofrimento foi a oportunidade, foi o portal através do qual ele se elevou. E o exemplo dele serve para todos nós. Serve para todos nós. A partir do momento que a gente começa a olhar o sofrimento com outros olhos, de uma outra forma, nós conseguimos transcender esse sofrimento. Não eliminar. Com certeza não vamos eliminar. Ele faz parte, é intrínseco à vida física. Certo? Agora, a sua escolha qual é? Você pode continuar sofrendo, envolvido no processo, gastando a sua energia, se desgastando além do que seria necessário, ou você pode começar uma jornada pessoal de busca de uma perspectiva diferente. Essa perspectiva diferente vai nos fazer olhar esse sofrimento, aceitar esse sofrimento como inevitável, pois assim que ele é característica da vida, mas vai nos fazer olhar para ele como oportunidade e o impacto que ele tem sobre a nossa vida se reduz. Então você consegue enfrentar esse sofrimento de uma maneira diferente. Você convive com ele, você controla o sofrimento. E você não fica refém disso. Seja sofrimento físico, emocional, mental, espiritual. Qualquer um deles. Uns mais difíceis, uns mais fáceis, mas a mecânica é a mesma para todos eles. O sofrimento é uma oportunidade. O sofrimento surge quando surge aquela insatisfação dentro da gente. Eu não gosto disso, eu não quero isso. Ou eu quero aquilo e tenho isso. É uma tarefa fácil? Não. Depende de cada um. Para uns é bem simples, para outros não. Depende de como você está envolvido nessa vida física, nessa vida intrafísica que a gente diz, né? Quanto você está envolvido nessa experiência usando esse computador biológico. Certo? Então, precisamos começar a alterar. Precisamos olhar para os nossos sofrimentos, reconhecê-los. E se você olhar para a sua vida, você vai ver que você sofreu muito tempo, por muitas coisas diferentes. Poderia ter abreviado algumas delas. Essa compreensão do sofrimento abrevia o próprio sofrimento, porque nós conseguimos nos desconectar um pouco dele e observar o quanto e qual o impacto na nossa vida. O simples fato de não brigar, de não gastar energia com o sofrimento,
já é uma vitória. O simples fato de você encarar o seu sofrimento, do qual você não consegue fugir, não consegue escapar, com uma certa dignidade, já é um crescimento. E quanto mais você olha para o sofrimento e identifica nele as oportunidades para se alterar, para se modificar, mais você cresce, mais você experiencia. Nós temos disponível experiências muito ricas, muito abrangentes, muito libertadoras, e temos experiências muito simples, muito básicas e muito limitadoras. Podemos mudar a qualidade da nossa experiência. E não precisamos ficar o tempo todo tendo o mesmo tipo de experiência. Não somos obrigados a isso. Mas o caminho para cada um é diferente. Certo? Então era isso, pessoal, que eu gostaria de passar nesse vídeo. Até a próxima.